Sexta-feira Santa, Páscoa. Palestra de Neville Goddard, realizada no ano de 1954. Você conhece a história da Sexta-feira Santa? Um homem está em um jardim. É noite. E um chamado Judas vem procurá-lo, aparentemente para atraí-lo. Ele entra no jardim e está escuro. Então ele faz a pergunta simples: onde está Jesus? Então a voz no escuro responde: eu sou ele. A história nos conta que todos eles caíram no chão. Quando recuperaram a compostura, fizeram a mesma pergunta: onde está Jesus? Novamente a voz responde: já lhe disse que eu sou ele. Desta vez Judas o beija e a voz lhe diz: agora que você me encontrou, deixe tudo mais, mas não me deixe ir. E o que você tem que fazer, faça rapidamente. Então Judas sai e tira sua vida. Agora, quando você lê a história, pode pensar que aquele drama aconteceu em um jardim. Não. Esse drama deve acontecer na mente do homem. Pois isso é tudo sobre renascimento. É preciso um homem normal, um homem de bom senso, mas escondido nesse homem, e de mãos e pés atados, está o segundo homem que o renascimento solta e levanta, e esse segundo homem é Deus. Assim, o mistério é todo o eu, e ele usa a palavra mistério nada menos que 18 vezes. Ele pediu aos coríntios que o estimassem como um mordomo de mistério. Então ele disse: grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. Então ele falou do maior de todos os mistérios, aquele oculto desde a fundação do mundo: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo no homem. Não Cristo nas páginas da história, mas Deus no homem deve ser despertado, e esta é a técnica pela qual ele é despertado. Agora aproxime-se de mim, e deixe-me levá-lo ao jardim de sua própria mente. Agora, imagine que você está em um quarto de doente de algum hospital maravilhoso, uma enfermaria. Você vê o histórico do caso. Você ouviu o veredicto do médico, e o homem, aparentemente, está morrendo. O que salvaria aquele homem de tal veredicto? O que o salvaria? Um estado de saúde pelo qual ele se levantaria daquela cama, e se tornaria uma pessoa normal e saudável neste mundo, isso o salvaria. Agora, olhe nos olhos da sua mente, e defina cuidadosamente a solução de um problema específico. Quando você define a solução para o problema, você sabe o que está realmente vendo. Você está vendo Jesus, pois Jesus significa salvar. Assim, o estado que salvaria aquele homem do que ele é o estado de saúde. Esse é o seu Salvador. A história é: agora que você me encontrou, deixe todo o resto, mas não me deixe ir. Em outras palavras, abandone tudo o que você sempre acreditou, mas não abandone esse conceito, que o homem está bem, apesar da evidência de seus sentidos em contrário. Não importa o que a razão dite, você se apega a Jesus, Jesus significando que o homem é saudável. Você o segura e o toca tornando-se intensamente consciente dele, essa é a única maneira de tocar uma coisa. Deixe-me contar-lhe algo que aconteceu apenas na última sexta-feira. Tenho um amigo nesta cidade que conheci recentemente, e ele me contou uma história muito triste. Ele estava contra isso. Ele pegou o dinheiro emprestado e não conseguiu pagar de volta. As coisas estão indo de mal a pior. Ao fazer a barba, não é preciso entrar em nenhuma igreja para encontrá-lo. Enquanto me barbeava, pensei nele instantaneamente. No ato de fazer a barba, imaginei que estava falando com minha esposa, e disse a ela: não é maravilhoso, as boas notícias sobre George. Então eu permiti que ela, em minha imaginação, dissesse: sim, não é maravilhoso. 3 horas depois, ele me ligou para me dizer que é tão bom, que ele não sabe o que, realmente, fazer. Ele disse que no presente imediato 2 empregos maravilhosos são oferecidos a ele. Trabalhos que ele pode fazer, e fazer bem. Ambos são ótimos e ele não sabe qual tomar. Agora ele tem outro problema. Agora vou assumir que ele escolheu o caminho certo, o melhor, e sei que no futuro imediato George me ligará novamente e me dirá que, pensando bem, ele não poderia ter escolhido com mais sabedoria. Então, você olha nos olhos de sua própria mente,
e sabe exatamente o que quer neste mundo. Quando você sabe o que quer no lugar do que você é, então você está vendo seu Salvador, seu Jesus. A história é: não o deixe ir, mas deixe todo o resto ir. Liberte-se de toda a vasta crença que você nutria anteriormente, e segure em sua imaginação o conceito de que você é o homem que deseja ser. Isso levará ao Calvário. Calvário significa fixar em sua própria mente esse estado, e isso levará à Páscoa ou a este dia maravilhoso que chamamos de ressurreição. Pois você ressuscitará e tornará vivo o estado que começou apenas como um conceito. Se você permanecer fiel ao conceito, será conduzido diretamente para a realização desse estado. É chamado, na Bíblia, de renascimento. Agora, aqui está a história. Ele disse: a menos que você nasça de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O sábio disse: como é possível que um homem da minha idade entre novamente no ventre de minha mãe e nasça de novo? Ele disse: você, um mestre de Israel, e você não sabe? A menos que você nasça da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino dos céus. Então ele dá esta pista: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente, você acha que um homem levantou uma serpente de bronze como conta a história, e que todos que olharam para ela foram instantaneamente curados, e aqueles que não olharam não foram curados? Não é qualquer serpente. Uma serpente é um símbolo do poder de autorreprodução sem fim. Pois a serpente troca sua pele, mas não morre. O homem deve ser como a serpente, que cresce e cresce. Portanto, devo agora aprender a arte de morrer para que eu possa viver, em vez de, eu diria, matar para que eu possa sobreviver. Eu morro, abandonando tudo o que agora acredito, e me elevo para a crença de que sou o que quero ser. É assim que eu faço. Agora, é assim que um homem nasce da água e do Espírito. Se eu lhe dissesse agora que uma suposição, embora falsa, se você persistir, se tornará um fato, isso é uma verdade, isso é água. Mas a água não é suficiente. Você deve captar o espírito disso e aplicar essa verdade. Bem, se eu souber que se eu assumir que sou o homem que quero ser, e persistir nessa suposição, gradualmente me tornarei isso. Se eu tenho esse conhecimento, isso é maravilhoso. Mas não fazer, é tentar fazer nascer este ser apenas pela água. Dizem-nos que este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Não apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Em outras palavras, eu tenho conhecimento, mas não posso fazer nascer meu ideal pelo simples conhecimento. Devo colocá-lo em ação, devo fazer. Então, quando eu faço isso, eu pego meu Salvador e o cristalizo, fazendo. Hoje, nossas igrejas estão repletas de novos adornos, mas não de novos homens, e nos é dito na história: vista-se do Senhor Jesus Cristo. Vista o novo homem. Bem, como vou vestir um novo homem? É como dizer ao menino: vista-se como homem, ou dizer à árvore: vista-se de folhagem. Ela vem de dentro, de fora, e o homem a veste de fora. Você não pode colocá-lo do lado de fora, pois ele está dentro de você. Pois grande é o mistério. Aquele que está escondido desde a fundação da terra, Cristo em vós é a esperança da glória. Não algum Cristo externo a você, mas aquele em você, essa é a sua esperança, essa é a sua única glória. Então, o grande mistério é que em Belém, Deus se tornou como nós somos, para que no Calvário possamos nos tornar como Ele é. E o Calvário é a oportunidade que surge todos os dias na vida de um homem. Quando você anda na terra e vê alguém em necessidade, pergunte a si mesmo qual seria a solução para o problema desse indivíduo. Qual seria? Você pode conceder. Se você sabe quem você realmente é, você pode conceder isso, assim como eu concedi a George. Não levantei um dedo para conseguir um emprego para George. Eu não o enviei para um trabalho, eu não lhe dei nada. Eu simplesmente me virei em minha mente para minha esposa, que não estava fisicamente presente, e simplesmente disse: não é maravilhoso, as notícias sobre George? E eu permiti que ela dissesse, em minha imaginação: sim, isso é maravilhoso, e então continuei com meu projeto de um barbear simples.
Isso é simplesmente levantar a serpente no deserto. Pois eu me levantei do conhecimento de que George estava desempregado e lutando, para saber que ele está empregado. Eu não fiz mais nada. Eu derrubei a pele, como uma serpente. Larguei tudo o que acreditava anteriormente sobre George, e comecei a viver em um nível mais alto em relação a George, e vivi isso e tornei real que, em 3 horas, ele me ligou e me deu essa notícia emocionante. Você pode fazer a mesma coisa com qualquer coisa neste mundo. Quando você faz isso diariamente, você morre diariamente como o profeta disse, eu morro diariamente. O homem espera por algum pequeno evento chamado morte, e ele pensa que está morrendo. Isso não é realmente morrer pela simples razão de que esse tipo de morte não traz uma transformação. Pois não há transformação em uma morte física, mas há transformação em morrer mentalmente, e morrer diariamente. Então, se você aprendeu a arte de morrer, aprendeu a arte de viver. Pois o homem é imortal e deve morrer sem parar. A vida foi uma ideia criativa, e só se encontrará em forma cambiante. Se eu não mudar e crescer, e crescer e crescer e crescer, então não sei nada do mistério da Páscoa, pois a Páscoa é realmente o maior de todos os mistérios. É quando o homem desperta dentro de si mesmo desde seu nascimento em Belém, e desperta como Deus. Essa é a história da Páscoa. Portanto, não perpetuemos isso com nossa elegância, que é adorável. Não há nada de errado em comprar roupas novas, e chapéus novos, e todas as coisas lindas do mundo, mas hoje isso se tornou quase um desfile do que é novo, e não do novo homem. Então, quando eu coloco o novo homem, eu o coloco exercitando-o diariamente dessa maneira. Tornando-se intensamente consciente. Você poderia neste exato momento, estender seus sentimentos e confiar em seu toque, e participar de todos os voos de sua imaginação, e não tenha medo de suas sensibilidades. Quando me torno intensamente consciente de que estou ouvindo o que quero ouvir, e estou realmente tocando o que quero tocar, a virtude sai de mim, e a coisa tocada adquire a bênção determinada pelo humor que me possuiu como quando eu imaginava que eu o toquei, se agora eu tocar em alguma outra coisa. Então, a menos que nasçamos desse conhecimento, e da aplicação desse conhecimento, não podemos entrar nesse estado eterno chamado Reino dos Céus. Então, agora que você tem um pouco do conhecimento, saia e aplique-o. Quando você aplica, é isso que acontece, e isso é um fato místico. Foi dito deste chamado Judá: quem é este que vem com suas vestes tingidas de seiva de vinho? Quem toma a sua vestimenta e a banha no sangue das uvas, e pega o seu jumentinho e o amarra a uma videira seleta, com os olhos vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite? Você é informado no último ato, eles colocaram um manto cor de vinho sobre Jesus. Você é informado de que Judá pegou seu manto e o banhou no sangue das uvas. Agora, quando peguei o que fiz por George, na verdade estava tecendo meu manto cor de vinho. Devo tecer esse manto se quiser acordar. É chamado, na Bíblia, de veste nupcial. É chamado de manto cor de vinho. É chamada de ametista no Novo Testamento, ametista no Antigo Testamento. Não é uma ametista. Não é um manto que teço por fora, mas quando vivo uma vida de acordo com essas verdades, na verdade estou tecendo uma aura cor de vinho ao redor do meu ser, que me permite funcionar conscientemente em níveis mais elevados do meu próprio ser. Sem tal manto, não posso funcionar além do meu estado físico atual. Mas quando eu viver esta vida de acordo com essas verdades, você não pode ver com os olhos físicos, mas eu teço meu manto, e aqueles que têm os olhos abertos, me verão como um deles, e não vou carregar uma pequena insígnia para lhes dizer quem sou. Eu irradio quem eu sou quando eles veem minha roupa. Então, quando nos é dito, Judá vem e ele toma seu manto maravilhoso e o banha no sangue das uvas, não é um homem que tira o manto, pois o manto na Bíblia é o que um homem veste mentalmente. Então, se eu pegar minha mente e aplicá-la, na verdade o dia todo, mas não confinando a uma coisinha simples como fiz para George, mas no decorrer de um dia tenho inúmeras oportunidades de tecer esse manto maravilhoso, simplesmente ouvindo boas notícias para os outros. Se ouço apenas o bem para os outros, e confio no que ouço como se ouvisse, na verdade estou pegando meu manto e banhando-o no sangue das uvas.
Você quer saber por que ele chamou a si mesmo de videira? Ele disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. A menos que o ramo esteja enraizado na videira, não tem vida. Bem, todo homem no mundo é um ramo, enraizado em mim, a videira, e ele termina em mim, como estou enraizado, e termino em Deus. Agora, isso pode ser dito de cada homem no mundo. Enquanto você olha para mim e pode me ouvir, você também pode dizer isso. Embora eu tenha acabado de fazer a afirmação, você está enraizado em mim, você pode afirmar que estou enraizado em você, e termino em você, como você está enraizado, e termina em Deus. Se você sabe disso, então é seu dever elevar cada homem neste mundo. Nenhum deve ser descartado. Todos devem ser redimidos, e sua vida é o processo pelo qual essa redenção é realizada. Não descarte nenhum homem. Todo homem pode ser mudado. E você tem o poder de mudá-lo pegando o homem, e vendo como ele aparentemente é, e então perguntando o que ele gostaria de ser, em vez do que ele parece ser. Quando você sabe o que ele gostaria de ser, então você imagina que ele já é esse ser. Volte-se para um ente querido, e comunique-se com o ente querido a respeito desse homem, como se fosse um fato. Quando você fizer isso, confie, toque e acredite, e eu lhe direi que o homem se tornará a personificação do que você imaginou que ele fosse. Esta é a Páscoa, e a Páscoa não vem uma vez por ano, a Páscoa é uma oportunidade diária de simplesmente morrer, para que você possa viver. Pois aqui está dito: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz diariamente, e siga-me. Qualquer homem. Bem, como eu tomaria a minha cruz e seguiria essa ideia? Primeiro, me dizem que devo negar a mim mesmo. Geralmente o homem pensa que isso significa abrir mão de algo que ama, abrir mão dos prazeres da mesa, ou abrir mão de algo de que gosta especialmente. Não tem nada a ver com desistir de coisas externas. E sim, um homem deve negar a si mesmo, e o verdadeiro eu de um homem é composto da soma total de tudo o que ele acredita, tudo o que ele aceita como verdade, tudo o que ele consente. Então, se eu consentir com a morte de um homem, devo negar esse conceito, esse eu, e colocar em seu lugar a encarnação de um ser saudável. Quando eu faço isso, eu posso seguir depois dessa ideia. Você pode pegar este princípio e aplicá-lo a tudo neste mundo. Se não é alguma coisa tangível na terra que você quer, pegue algum conceito nobre de um homem, pegue um homem que você adoraria ver neste mundo. Sonhe com aquele homem realmente andando nesta terra, e identifique-se com aquele homem. Associe-se em sua própria imaginação a isso como se você fosse ele. Quando você realmente sente que eu sou ele, e continua nesse estado, então as coisas começam a se desenrolar para testemunhar a verdade de sua suposição. Tente você. Então, lembre-se, a Páscoa é a arte de morrer para que você possa viver, e isso me lembra aquele poema maravilhoso da morte de Abdullah, e o que ele disse no final de tudo. Ele apareceu entre todos os mortais, e eles estavam chorando e beijando seu corpo desgastado, e ele se virou para eles e disse: Eu não sou a coisa que você beija, pare de chorar e deixe descansar. Era meu, não sou eu.